Você já parou para pensar que a pessoa ao seu lado pode ser a última que você vê antes de desaparecer? E se aquele estranho com quem você cruzou o olhar na rua estivesse planejando algo muito mais macabro do que apenas uma simples caminhada? Em uma pequena cidade na Alemanha, onde as ruas estreitas são iluminadas por lâmpadas antigas e o vento sopra com uma intensidade que traz ecos do passado, algo sinistro começa a acontecer. O desaparecimento de várias pessoas em um bairro aparentemente pacato levanta suspeitas e medo entre os moradores. As autoridades locais não sabem o que está acontecendo, mas uma coisa é clara: a cada desaparecimento, a tensão cresce. Um homem misterioso se muda para um antigo casarão na periferia da cidade. Ele é diferente de qualquer um dos moradores. Não fala muito, parece sempre observando. E pior, ninguém sabe de onde veio. À medida que os desaparecimentos se intensificam, começa a surgir uma pergunta perturbadora. Será que o novo morador tem algo a ver com isso? Se você acha que conhece todas as respostas, é hora de repensar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os detalhes desta história macabra e cheia de mistérios. Prepare-se para mergulhar em um conto de paranoia, medo e escuridão, onde nada é o que parece. O bairro nunca foi conhecido por ser particularmente perigoso. Pequenas casas de tijolos vermelhos, algumas lojas familiares e os sons típicos de uma cidade alemã. No entanto, desde a chegada do homem, uma sensação de desconforto tomou conta do lugar. Ele apareceu sem aviso, com apenas uma mala e um olhar distante, como se estivesse fugindo de algo. O estranho se acomodou em uma casa antiga, que sempre fora evitada pelos moradores. Ninguém sabia muito sobre ele, e isso só aumentava o mistério. Nos primeiros dias, ele se limitou a fazer pequenas caminhadas ao redor da cidade, passando pela praça central, mas sempre com um olhar fixo no horizonte. As pessoas o viam, mas ninguém ousava falar com ele. O silêncio era tão denso que quase podia ser tocado. Foi então que as primeiras pessoas começaram a desaparecer. Primeiro, foi o Sr. Müller, um aposentado que costumava dar suas voltas matinais. Ele simplesmente não apareceu em casa. Depois, uma jovem chamada Clara, que morava na rua ao lado da casa do estranho, também sumiu sem deixar vestígios. A polícia não tinha pistas, mas um sentimento crescente de medo pairava sobre o bairro. Mas o mais estranho de tudo foi quando as pessoas começaram a notar que o estranho, que antes parecia indiferente a tudo, passou a se comportar de maneira ainda mais peculiar. Ele não estava mais fazendo suas caminhadas diárias. Em vez disso, ele se limitava a olhar pela janela da sua casa, observando o bairro com uma intensidade perturbadora. Seus olhos, por mais distantes que estivessem, pareciam ver tudo. E à medida que o número de desaparecimentos aumentava, ninguém mais se atrevia a se aproximar de sua casa. O medo logo tomou conta de todos. As crianças pararam de brincar nas ruas, e os adultos começaram a se reunir em grupos, trocando histórias e teorias sobre o que estava acontecendo. Alguns suspeitavam do homem, outros acreditavam que ele estava, de alguma forma, envolvido com os desaparecimentos. Mas não havia provas. Ele sempre estava em sua casa, e ninguém ousava se aproximar para perguntar. Foi então que Andreas, um jovem curioso do bairro, decidiu investigar por conta própria. Ele sempre sentiu uma sensação estranha em relação ao homem, como se sua presença fosse uma sombra invisível que o seguia. Andreas sabia que algo estava errado, e sua intuição dizia que ele tinha que descobrir a verdade, não importa o custo. Certa noite, Andreas decidiu se aproximar da casa do estranho. Ele se escondeu nas sombras, observando pela janela. O que ele viu foi o suficiente para fazer sua pele arrepiar. O homem estava dentro da casa, mas não sozinho. Havia uma figura no canto da sala, encapuzada e imóvel. A presença parecia não humana. Andreas congelou, seu coração batendo forte. Antes que ele pudesse reagir, o estranho virou-se lentamente e olhou diretamente para onde Andreas estava escondido. Seus olhos brilharam com um tom enigmático e profundo, como se soubesse exatamente onde ele estava. Andreas recuou rapidamente, mas antes que ele pudesse correr para casa, ouviu um som macabro, como se algo tivesse se mexido nas sombras. Ele olhou para trás e, por um breve momento, teve a sensação de que alguém o estava observando. Seu estômago virou. O que ele viu naquela noite era apenas o começo de uma trama mais complexa e aterradora do que ele jamais imaginara.
Mas o que exatamente o homem queria e o que estava por trás dos desaparecimentos só seria revelado em um confronto inesperado, onde a vida e a morte se misturariam em uma dança mortal. Nos dias que se seguiram, Andreas não conseguiu tirar a imagem do homem e da figura misteriosa da sua mente. O medo o consumia, mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia visto. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. A cada passo que dava, a paranoia tomava conta dele. O bairro, antes tão tranquilo, agora parecia sufocado por um manto de desconfiança e terror. Andreas começou a seguir o homem discretamente durante o dia, tentando descobrir mais sobre ele. Mas o estranho sempre estava em movimento, saindo de casa em horários imprevisíveis e entrando em locais que ninguém mais parecia conhecer. A cada dia, Andreas ficava mais obcecado, como se algo o atraísse para desvendar esse mistério sombrio. Foi então que ele teve uma ideia. Se o homem estava, de alguma forma, ligado aos desaparecimentos, talvez ele estivesse deixando pistas onde passava. Andreas começou a vasculhar as ruas ao redor da casa do estranho, procurando qualquer coisa que pudesse indicar o que estava acontecendo. E foi em um beco estreito, atrás de uma antiga loja de antiguidades, que ele encontrou algo aterrador. Havia marcas no chão, pequenas trilhas, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro de um armazém abandonado. Seu estômago se revirou enquanto ele observava as marcas, sabendo que aquilo era o suficiente para confirmar suas piores suspeitas. O estranho estava envolvido, mas de uma maneira que ele não podia ainda compreender. Ele tinha que entrar lá, descobrir o que estava por trás do armazém e daquelas marcas, mas sabia que seria perigoso. Naquela noite, Andreas, armado apenas com uma lanterna e sua coragem, decidiu entrar no armazém. As portas rangiam quando ele as empurrou, e o som ecoou pelo vazio do local. O cheiro de mofo e decadência preenchia o ar. Ele andava cautelosamente entre as pilhas de móveis velhos e objetos quebrados. A cada passo, o som de seus pés no chão parecia ser amplificado pela solidão do ambiente. O que ele encontrou no fundo do armazém fez seu sangue congelar. Em um canto, uma porta secreta estava ligeiramente entreaberta, como se estivesse esperando por ele. Sua respiração ficou pesada enquanto ele se aproximava da porta, e o medo o paralisava por um momento, mas algo dentro de si o impelia a abrir a porta. Ele sabia que aquilo poderia ser sua última chance de entender o que estava acontecendo. Com a lanterna tremendo em suas mãos, Andreas empurrou a porta e entrou em um pequeno quarto subterrâneo. O que viu ali foi indescritível. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, algumas com pessoas que ele reconhecia como desaparecidas, mas o mais chocante de tudo era o quadro central. Um retrato do próprio estranho, mas com os olhos de alguém completamente diferente. Algo não humano, algo profundo e maligno. Ele começou a ouvir passos atrás de si, suaves e lentos. Andreas virou-se rapidamente e seu coração disparou. Lá, na entrada do quarto, estava o homem. Seu olhar, agora completamente vazio, parecia perfurar sua alma. E logo atrás dele, em sombras, Andreas viu figuras se movendo lentamente, como se estivessem em uma marcha fúnebre. O homem avançou, sem pressa, e disse com uma voz fria: "Você não entende, não é? Eles foram os escolhidos. Você é o próximo." Andreas tentou recuar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A sensação de ser caçado era palpável. O estranho se aproximava lentamente, sem pressa, como se a morte fosse algo inevitável. As figuras sombrias atrás dele começaram a se mover mais rápido, avançando para Andreas com um movimento sinistro e letal. Enquanto Andreas tentava desesperadamente encontrar uma saída, o estranho falou, quase como se estivesse explicando uma verdade esquecida. "Eu sou a única coisa que resta de uma linhagem antiga. Não sou apenas um homem. Sou uma entidade que carrega o peso de uma maldição. Meu destino está selado, assim como o seu." As palavras do estranho ecoaram na mente de Andreas, enquanto ele lutava para respirar. A maldição era algo que ele nunca imaginara. O homem, ou o que ele realmente era, não estava ali por acaso. Ele fazia parte de algo muito maior, um ritual sombrio que envolvia aqueles que desapareceram. Cada um deles, escolhido para alimentar uma força muito mais antiga, muito mais poderosa. O estranho avançou ainda mais, com os olhos fixos em Andreas. "Agora você verá o que acontece com aqueles que descobrem demais."
A morte não é o fim. É só uma parte do ciclo. Com um último esforço, Andreas pegou um pedaço de metal que estava no chão e, com um grito de desespero, se lançou contra o estranho. Mas o impacto não foi o suficiente para deter o homem. Em um movimento rápido, ele desarmou Andreas e o empurrou contra a parede, a dor dominando o corpo do jovem. Antes de perder a consciência, Andreas viu a última cena aterradora, as sombras se aproximando, os olhos vazios e a risada do estranho ecoando na escuridão. A escuridão tomou conta de tudo. Andreas estava ciente de seu corpo sendo puxado pela força das mãos do estranho, mas seu corpo parecia flutuar em um estado de torpor, como se estivesse prestes a ser consumido por uma pressão imensa. Cada respiração era difícil, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando denso e insuportável. Ele podia ouvir o som de sua própria respiração, abafado e distante, como se estivesse se afastando de si mesmo. Por um momento, tudo parecia desabar ao seu redor. Mas antes que Andreas perdesse completamente a consciência, o estranho o empurrou para trás, soltando-o. O choque de voltar à realidade foi brutal. Ele ainda estava no chão, sua cabeça atordoada pela queda. A dor que sentia parecia não ter fim, mas algo estava diferente agora. Algo dentro dele se acendeu, uma chama de resistência, uma vontade de entender o que estava acontecendo e principalmente de sobreviver. Ele conseguiu se levantar, com o corpo tremendo de dor, mas o medo ainda o dominava. O estranho estava em frente a ele, agora mais calmo, e seus olhos brilhavam com um brilho perturbador. O sorriso no rosto do homem não era mais de uma simples ameaça, mas algo mais profundo, mais frio, como se ele estivesse se divertindo com a luta de Andreas, como se estivesse observando o desespero do jovem se transformar em um espetáculo pessoal. "Você ainda não entende, não é?" O estranho disse, com a voz baixa, quase sussurrante, mas cheia de uma autoridade assustadora. "Você pensa que está sendo caçado, mas na verdade você é apenas uma peça. Eu sou o caçador, Andreas. Você está aqui porque foi escolhido, mas ao contrário do que você imagina, você não é o primeiro, e não será o último." Andreas, ainda em choque, começou a ligar as peças. O estranho, ele não era uma entidade ou algo sobrenatural. Não, ele era apenas um homem, mas um homem muito mais perigoso do que qualquer outro. O olhar que ele tinha, o prazer sádico em seu rosto, tudo fazia sentido agora. O homem diante dele não estava caçando por simples prazer. Ele era um serial killer. Ele havia transformado esse lugar, esse armazém, em seu local de tortura e caçada. Ele se alimentava do medo e da dor das vítimas que caía em suas mãos. O sorriso do estranho se alargou, e Andreas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Você se pergunta quantas pessoas já desapareceram, quantas vidas foram tomadas por mim? Não são apenas números. Cada uma delas foi um jogo de paciência, de controle e, acima de tudo, de prazer", disse ele, com um tom de voz quase clínico, como se estivesse explicando uma teoria. Andreas olhou ao redor, sentindo o pânico crescer. Ele percebeu que estava preso em um jogo cruel, algo que ele não poderia ter imaginado, onde ele era a próxima vítima a ser caçada. Ele era a presa, mas ao contrário do que o estranho pensava, Andreas não estava disposto a morrer sem lutar. Você vai pagar por isso", Andreas disse com uma voz firme, mesmo que sua respiração estivesse acelerada, seu corpo completamente exausto. Mas havia algo mais ali agora. Ele não ia se render tão facilmente. O estranho riu, e foi uma risada baixa e divertida, como se Andreas fosse apenas uma criança tentando entender o que estava acontecendo. "Pagar? Não, Andreas. Você não entende. Você e eu somos a mesma coisa, caçadores e presas. Mas agora você tem um papel a cumprir. Ou será você que caça, ou será caçado." O estranho se afastou lentamente, seus passos fazendo um som suave e calculado, ecoando pelas paredes vazias do armazém. Ele se virou para Andreas, e seus olhos estavam vazios de qualquer remorso. Ele era o tipo de predador que não sentia nenhum remorso, apenas o desejo de caçar, e isso o tornava ainda mais perigoso. Andreas, apesar de seu medo, sabia que não poderia esperar mais. O estranho estava à frente, mas ele tinha que agir rápido. Ele precisava tomar as rédeas da situação, ou sua vida seria completamente controlada por esse homem perturbado. O ambiente ao seu redor não era um simples armazém, era um campo de caça. As paredes estavam cobertas de marcas, manchas de sangue seco, cadeias e amarras espalhadas pelo chão.
O local inteiro exalava o cheiro de morte. Mas o pior de tudo era a sensação de que ele não estava mais sozinho. Ele estava sendo observado, caçado, como um animal encurralado em um labirinto. Andreas olhou para os lados, procurando algo que pudesse usar como uma arma. Ele viu uma barra de ferro caída em um canto, e com um impulso de sobrevivência, correu até ela. Sua mão trêmula pegou a barra e a levantou, sentindo a força retornar ao seu corpo. Ele precisava lutar, mesmo que soubesse que o homem à sua frente tinha mais experiência, mais controle. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? O estranho disse, virando-se para Andreas, já ciente de que o jovem estava tentando se armar. Você está na minha terra agora. Aqui, eu faço as regras. Andreas não respondeu. Ele simplesmente avançou. A barra de ferro cortou o ar com um som metálico, mas o estranho foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele desviou e pegou o braço de Andreas com uma força imensa. O impacto fez com que Andreas caísse de joelhos, sentindo a dor percorrer seu corpo. O estranho se aproximou lentamente, cada passo ressoando no silêncio do armazém. Você não tem ideia do que é estar em minhas mãos, Andreas. Eu sou o fim para aqueles como você. Não há saída. Mas Andreas, com uma força renovada, levantou a cabeça e encarou o estranho, seus olhos agora cheios de uma determinação feroz. Você está errado, ele sussurrou. Eu sou o fim, para você. O ambiente estava pesado, quase como se o tempo tivesse parado. O jogo entre caçador e presa estava prestes a alcançar seu clímax. O estranho olhava para Andreas com um sorriso satisfeito, mas algo em seus olhos indicava que ele subestimava a capacidade de resistência de sua vítima. O que o estranho não sabia, no entanto, era que Andreas estava jogando um jogo diferente agora. Ele não era apenas uma vítima esperando ser destruída. Ele estava se tornando o próprio caçador. A barra de ferro estava agora nas mãos de Andreas com mais firmeza, sua respiração controlada, sua mente focada no que precisava fazer. Ele não permitiria que sua vida fosse tirada tão facilmente. Quando o estranho avançou novamente, Andreas não hesitou. Ele se preparou para o confronto final. O som da barra de ferro contra o corpo do homem ecoou no armazém com um impacto ensurdecedor. O estranho vacilou por um momento, antes de cair no chão, sua expressão finalmente mostrando a surpresa de ser derrotado. Mas Andreas sabia que o jogo não estava completamente acabado. O estranho, ainda respirando com dificuldade, olhou para Andreas, agora em cima dele. Você acha que acabou? Ele sussurrou, o sangue escorrendo de sua boca. Isso nunca acaba. E com isso, Andreas deu o golpe final. Andreas olhou para o estranho caído no chão, sua respiração pesada e irregular, enquanto o sangue do homem se espalhava pelo concreto. O golpe final, dado com toda a força que ele ainda podia reunir, havia sido certeiro. O estranho estava imobilizado, a vida se esvaindo lentamente dele. Por um breve momento, Andreas sentiu uma onda de alívio, uma sensação de vitória, como se estivesse finalmente se livrando do monstro que o caçava. Mas algo dentro dele, algo no fundo da sua mente, o fez hesitar. O estranho, ainda com um fio de vida, olhou diretamente para Andreas, seus olhos já sem brilho, mas com um último vestígio de algo, uma expressão de satisfação. Você realmente acha que acabou? O estranho disse, sua voz fraca, quase um sussurro, mas o tom não era de medo, nem de raiva. Era algo mais frio, algo quase divertido. Ele sorriu, mas o sorriso parecia mais uma grimace. Você só fez o que eu queria. Andreas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que o estranho queria dizer com isso? Como poderia ser possível? Ele olhou para o corpo do homem, a barra de ferro ainda firmemente enterrada em seu peito, e se perguntou se havia algum truque que ele não estava vendo. Você nunca foi o caçador, Andreas. O estranho continuou, gargalhando baixinho, um som doentio que reverberava nas paredes do armazém. Você foi apenas a isca. Foi nesse momento que Andreas sentiu um peso maior se instalar em seu peito. Ele olhou ao redor freneticamente, como se a resposta estivesse em algum lugar nas sombras. O ar parecia mais denso, mais sufocante. Ele percebeu que o ambiente, o próprio armazém, parecia estar mudando, não fisicamente, mas no sentido mais sombrio da palavra. O lugar estava se tornando ainda mais opressor, mais ameaçador, como se ele tivesse sido atraído para uma armadilha muito mais complexa do que imaginava. E então, a verdade caiu como um soco no estômago.
Quando o estranho sorriu pela última vez, Andreas soube que não tinha vencido. O que ele não sabia era que havia sido manipulado desde o início. O jogo não era o que parecia. O estranho, com sua calma perturbadora e controle sobre cada movimento, sabia que Andreas era vulnerável, mas ele também sabia que Andreas tinha algo mais dentro dele. O desejo de sobreviver, de lutar, de entender a complexidade daquele jogo. Mas o verdadeiro mestre não era o estranho. Era a cidade, o próprio bairro, que já estava marcado por um ciclo de mortes que Andreas não havia percebido. Ele não estava apenas lidando com um serial killer comum. Ele estava sendo manipulado por uma rede muito maior. Uma rede de pessoas, criminosos e psicopatas que haviam feito do bairro um campo de caça para os mais desesperados e fracos. O que Andreas descobriu naquele momento, com a mente começando a se clarear em meio ao caos, foi que ele também fazia parte do jogo. O estranho, agora em seus últimos momentos, olhou para Andreas com uma expressão que dizia tudo. "Você não é o primeiro, Andreas", ele disse, suas palavras quase um sussurro de despedida. "Eu sou apenas uma peça, mas o verdadeiro caçador está em você. Você pensou que venceu, mas na verdade você foi treinado." Andreas, atônito, se afastou do corpo do estranho e olhou ao redor. A angústia em seu peito se transformou em uma sensação de revolta, de raiva. Ele não compreendia completamente, mas uma revelação chocante começava a se formar em sua mente. Ele olhou novamente para o estranho, e as palavras começaram a fazer sentido. O sorriso final do homem não era um sorriso de derrota, mas um sorriso de triunfo. Ele não estava apenas se despedindo, ele estava comemorando. Comemorando porque sabia que Andreas agora carregava a marca do caçador. Ele tinha sido escolhido desde o início, não como vítima, mas como peça de um jogo macabro, orquestrado por pessoas que se alimentavam do medo, da dor e do sofrimento de outros. Foi então que Andreas percebeu. Não eram apenas os desaparecimentos aleatórios. O bairro, a cidade, todo o local onde ele morava, estava saturado com essa rede de caçadores, pessoas que manipulavam aqueles mais vulneráveis para se tornarem parte do jogo. E Andreas, ele havia sido preparado o tempo todo, sem saber. A verdadeira surpresa, o verdadeiro plot twist, foi quando ele viu o nome do estranho, Erich von Rath. Ele era apenas uma ponta do iceberg, uma vítima escolhida. E agora, Andreas estava marcado. Ele não havia vencido. Ele tinha sido treinado. E quando ele se virou para sair do armazém, um som o fez parar. Um som que ele jamais esperaria ouvir. A porta se trancando atrás dele. Era hora de Andreas jogar o jogo. Mas não como caçador, como peça. Andreas estava paralisado. O som do estrondo da porta se fechando atrás dele ecoou no armazém vazio, reverberando em seus ossos. Ele se virou rapidamente, mas o que viu o deixou sem palavras. A porta estava agora completamente trancada, e as paredes ao redor pareciam se aproximar, como se o espaço estivesse se estreitando, se tornando mais sufocante. Ele estava preso. Não havia saída. Ele olhou ao redor, as sombras do armazém tomando forma diante dele. O cheiro de morte ainda pairava no ar, mas agora algo estava diferente. O ar estava mais pesado, carregado de tensão, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para revelar algo muito mais profundo e aterrador. A sensação de que ele estava sendo observado não era mais uma suspeita, era uma realidade. Andreas sentiu o peso de cada passo que dava, como se cada movimento fosse um convite para algo maior. Ele não estava mais no controle. O jogo, que ele pensou ter vencido, o havia consumido completamente. O estranho, agora morto no chão, era apenas uma peça do que se desenrolava. Andreas não sabia, mas ele havia sido escolhido para algo muito maior, mais cruel e mais complexo do que ele jamais poderia imaginar. As paredes do armazém, que antes estavam apenas ali como estruturas decadentes, agora começaram a se mover, não fisicamente, mas de forma simbólica. As fotos nas paredes, as marcas no chão, o cheiro de sangue, tudo aquilo estava ligado a uma trama que não era apenas sobre caçar e matar. Era sobre treinamento, sobre manipulação. Ele estava em um lugar onde o destino de muitas vítimas havia sido selado antes mesmo de chegarem. O bairro, a cidade, todo aquele lugar era uma rede de caçadores, de pessoas que se divertiam com o sofrimento dos outros. Andreas deu um passo à frente e então, ouviu um som baixo vindo do fundo do armazém. Algo estava se mexendo. Ele não sabia o que,
mas o som se aproximava lentamente. Ele se virou para a direção do barulho e viu uma sombra se esticar contra a parede. O coração de Andreas disparou e sua mente começou a girar. Ele precisava agir. Ele precisava sair dali, mas não sabia mais como fugir. O jogo não tinha fim. A cada tentativa de escapar, o próprio ambiente parecia mudar, como se o lugar fosse um reflexo da rede que o prendia. E então, do fundo do armazém, uma figura apareceu. Era uma mulher, mas havia algo extremamente perturbador nela. Sua postura estava tensa, rígida, como se estivesse pronta para atacar. Ela não era uma vítima. Não. Ela estava observando Andreas, e o olhar em seus olhos era de pura malícia. Ela não era um simples espectador. Ela estava ali por uma razão. Ela era parte da rede. Você não entende, não é? A mulher disse, sua voz calma, mas com um tom de ameaça. Você nunca foi apenas uma vítima. Você sempre foi uma peça no meu jogo. E agora, está na hora de você se tornar o caçador. Andreas não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele olhou para ela, confuso, e deu um passo para trás. O que você quer dizer com isso? Eu não sou parte de nada. A mulher sorriu de forma cruel, seus olhos brilhando com um entusiasmo perturbador. Oh, você é, Andreas. Você sempre foi. Você foi treinado para isso. Cada passo que você deu, cada movimento, cada decisão, tudo foi parte do plano. Você foi escolhido. E agora, você tem uma escolha. Seguir os passos dos outros ou se tornar como nós. O ar ao redor de Andreas pareceu mudar de novo. Ele sentiu uma onda de choque, um turbilhão de pensamentos confusos. Era isso o que o estranho queria dizer quando falou sobre treinamento? Andreas foi preparado para se tornar um deles? A ideia era aterrorizante, mas havia algo mais. Ele sabia que não poderia simplesmente seguir em frente como uma marionete, como uma peça em um jogo doentio. Você não pode me controlar, Andreas gritou, sua voz ecoando nas paredes. Eu não sou como você, mas a mulher apenas riu. Você não entende, Andreas. O jogo já começou, e você não pode sair dele. Você se tornou o que temia. E então, sem qualquer aviso, a mulher avançou. A lâmina de um faca brilhava sob a luz fraca do armazém. Ela se moveu tão rápido que Andreas mal teve tempo de reagir. Ele tentou se esquivar, mas a lâmina cortou seu braço, rasgando sua pele em um movimento preciso. A dor o fez gritar, mas ele sabia que não podia se deixar enfraquecer. Ele pegou a barra de ferro, a mesma que usara antes, e com um grito de fúria, a lançou contra ela. O golpe foi certeiro, mas a mulher, com um movimento ágil, desviou e pulou para trás, rindo baixinho. Você ainda não entendeu. Eu sou parte disso, assim como você. E agora o jogo é seu. Andreas, ofegante, se levantou e olhou para a mulher. Se você acha que eu vou seguir em frente nesse jogo de morte, você está muito enganada. Ele avançou em direção a ela com uma fúria renovada. Mas o que ele não sabia era que a mulher não estava ali apenas para matá-lo. Ela estava ali para ensinar-lhe uma lição. Ela queria que ele entendesse que ele era um caçador agora. E como tal, ele teria que decidir se continuaria ou se tornaria uma parte da história dela. O golpe final de Andreas veio rápido. A barra de ferro acertou a mulher com uma força imensa e ela caiu no chão, finalmente silenciada. Mas antes que ele pudesse se afastar, ele percebeu o que ela tinha dito. Ele tinha se tornado parte disso. O que restava agora não era mais uma simples fuga, mas uma escolha de qual caminho seguir. Com a mulher caída e o armazém em completo silêncio, Andreas ficou ali, respirando pesadamente, as cicatrizes da batalha ainda frescas em sua pele. Mas, ao olhar para os outros corpos no chão, algo novo aconteceu. Ele não sentiu vitória. Ele não sentiu alívio. Apenas uma crescente sensação de vazio. O jogo não terminara. Ele estava no topo da pirâmide agora. Mas o que isso significava para ele? O som de um telefone tocando no canto do armazém cortou o silêncio. Andreas se virou, sua mente ainda girando com as revelações dos últimos momentos. Ele se aproximou lentamente, os passos pesados, como se algo estivesse aguardando por ele. Ele pegou o telefone, e a voz do outro lado não era uma surpresa. Ele já sabia quem era. Parabéns, Andreas, disse a voz fria do estranho. Você agora é um de nós. E com isso, ele entendeu. A verdadeira armadilha nunca foi para ser caçado, mas para caçar. E assim, o ciclo se completava. Ele não era mais o mesmo. Ele não seria mais o mesmo. A cidade,
O bairro, o jogo, tudo se uniria sob a mesma regra cruel. O caçador agora era ele. Andreas agora estava de pé, completamente transformado pela experiência. O telefone havia caído de sua mão, mas a sensação de impotência se dissipou rapidamente, substituída por um entendimento terrível do que ele havia se tornado. Ele era agora parte da rede, parte desse jogo mortal, com o poder e a responsabilidade de caçar ou ser caçado. O ciclo continuaria, mas ele teria de controlar a próxima rodada. Enquanto a cidade permanecia indiferente, sem saber o terror que se desenrolava nas sombras, Andreas se afastava do armazém, sua mente saturada com o que acontecera. Ele sabia que, embora o jogo tivesse terminado para ele, o que mais importava agora era o que viria a seguir. Seria ele o predador ou a presa? Isso ele teria de decidir. O telefone tocou mais uma vez, mas desta vez, ele não atendeu. Ele já sabia o suficiente para entender que, mesmo em silêncio, o jogo nunca acabaria. E você? O que faria se estivesse no lugar de Andreas? Você resistiria ou se entregaria à sua natureza sombria? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre esse jogo mortal e as escolhas que Andreas teve de fazer. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias de suspense e mistério como essa. Até a próxima!